Painel número 1, relembrando, ele fala sobre o jornalismo no algoritmo. Serão 2 dias de evento, hoje, dia 31, e amanhã, dia 1º de abril. Hoje, no dia 31, a gente passou pela primeira mesa aí no período da manhã. A primeira mesa, só relembrando, foi sobre o novo jornalismo digital, ética, credibilidade e engajamento. Esse primeiro debate foi gravado, vocês poderão assistir no canal do YouTube. Quem não assistiu pode assistir agora ou rever. E agora nós vamos entrar no segundo debate. Antes do segundo debate, quero ler para vocês aqui um texto importante sobre as nossas responsabilidades, né? Então, este evento é uma realização de Carta Capital com apoio da Faculdade Casper Libero. A opção de realizar este evento no ambiente de uma das mais tradicionais faculdades de comunicação do país é reforçar a defesa do jornalismo e da democracia, responsabilidade que será levada adiante por vocês, futuros jornalistas. As opiniões, análises e posicionamentos manifestados pelos convidados, participantes e patrocinadores ao longo deste evento são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam necessariamente o posicionamento institucional da Fundação Casper Libero nem da Faculdade Casper Libero. A realização deste encontro tem caráter acadêmico e plural, com o objetivo de promover o debate, a reflexão crítica e o livre intercâmbio de ideias em consonância com os princípios da liberdade de expressão e da formação universitária. E aí eu gostaria de pedir para quem estiver assistindo que primeiro se inscreva no nosso canal, dê o joinha, a nossa curtida aí para ajudar na amplificação desse debate. E quero relembrar todo mundo que somente hoje e amanhã, dia 1º de abril, a Carta Capital está oferecendo 50% de desconto em cima do preço promocional na assinatura anual digital. Então, basta acessar cnecarta.com.br, escolher a oferta anual no digital e utilizar o cupom CASPER50. A assinatura vai sair por menos de R$ 8,00 mensais, tá bom? E agora a gente vai para a mesa 2. O tema da mesa 2 será redes sociais e jornalismo entre engajamento e a desinformação, o dilema entre visibilidade, algoritmo e responsabilidade e como equilibrar o alcance nas redes e o compromisso com a verdade factual. Quem vai mediar essa segunda mesa, esse segundo debate, será o Rodrigo Martins, que é o editor executivo de Carta Capital. Rodrigo, por favor. Vocês estão vendo a gente rindo aqui, quem estiver no online, é que a nossa publisher, Manuela Carta, acabou de declarar que o Rodrigo Martins é lindo. Que é difícil discordar, né, Rodrigo? E agora, gente, eu vou chamar a nossa primeira convidada, que é a Regina Bucco. Ela é diretora executiva da ANER, Associação Nacional dos Editores de Revistas, e conselheira do CONAR. Advogada formada pela USP, possui pós-graduação pela ESPM em Ciências Aplicadas ao Consumo e Mentoring, pós em Psicanálise pela FAAP e formação em Coach pela SLAC. Com mais de 30 anos de mercado editorial, foi diretora do Procon São Paulo, vice-presidente da editora Símbolo e diretora de Marketing e Vendas da editora Globo. Hoje, na ANER, ela lidera a transformação digital da entidade com iniciativas e parcerias estratégicas com Google, Meta e SFD, além de atuação junto ao STF e TSE no combate à desinformação. Ela também já foi minha chefe, é maratonista e já completou 7 maratonas e também é autora do livro A Língua dos Pés. Mil e uma atividades, a Regina Bucco. Ela disse aqui que faz musculação todos os dias. E agora a gente vai chamar o nosso segundo convidado, que é o Eduardo Nunomura. Ele é professor da Casper Libero. Ele leciona para graduação e pós, lato sensu. O Nunomura também é editor-chefe da revista Casper,
doutor e mestre pela Universidade de São Paulo. É membro do grupo de pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade do IEA e da ECA, pela USP. Pela mesma instituição, formou-se em Ciência da Computação e Jornalismo. Com 3 décadas de atuação profissional em comunicação, teve passagem pelos veículos Folha de São Paulo, Veja, Estadão, Carta Capital, onde foi editor de cultura. Ele fundou o site Farofafá de Jornalismo Cultural e é editor de projetos especiais da Amazônia Real. E agora a nossa terceira convidada é a Eliana Loureiro. Por favor, Eliana. Eliana é autista, professora da FAAP, ESPM, Mackenzie Impacta. Ela também é doutoranda em Ciências Humanas e Sociais com coorientação de Neurociência pela Universidade Federal do ABC. A Eliana investiga como os padrões enganosos das interfaces de redes sociais levam ao vício. Ela integra o grupo de pesquisas de relações com intermediários, redes sociais da Internet Society do Brasil. Em 2025, foi pesquisadora do IEA da USP, ligada ao CGI.br, no estudo de agentes de inteligência artificial. É publicitária, jornalista e designer de formação, além de especialista em marketing digital e na área de UX e UI. Inclusive, tendo trabalhado no desenvolvimento de uma ferramenta de checagem para a agência Lupa. É isso, agora é com você aí, Rodrigo. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo, sou um casperiano também. E eu me recordo que quando eu fiz a faculdade, acho que a principal debate, né, desses encontros era como democratizar a comunicação diante de um diagnóstico de que a mídia era extremamente concentrada em poucas famílias, né? E não havia pluralidade de vozes na mídia. E quando houve o desenvolvimento das novas tecnologias, das novas mídias digitais, isso abriu uma certa esperança de ampliação, né, dessa esfera de debate que se concretizou em parte e de forma bastante sui generis, digamos assim. Em parte porque, de fato, como nós vimos aqui na primeira etapa do nosso encontro, hoje é possível que um produtor de conteúdo crie o seu canal no YouTube, né, produza seu conteúdo e, eventualmente, ele pode ter muito sucesso nisso e ser remunerado por isso pela própria plataforma. No entanto, esse ambiente ele não é neutro, né? Quem define muito da audiência dos conteúdos, de quem vai ter êxito nessas plataformas, seja elas quais forem, são os algoritmos. Quem controla isso são meia dúzia de grandes empresas de tecnologia estrangeiras. Na verdade, eu tenho uma visão um tanto pessimista de que houve até um certo rebaixamento do debate público nas redes sociais, propiciado por essa dinâmica das redes sociais nos últimos tempos. Seja porque as big techs elas priorizam determinados conteúdos que geram engajamento, e esses conteúdos que geram engajamento muitas vezes são conteúdos que buscam a polarização, que buscam os extremos, que buscam o discurso mais extremista, de um lado, ou absolutas bobagens, né? É isso que costuma ser premiado na distribuição das redes sociais. E isso influencia também na sustentabilidade financeira das empresas. Quando você pega a publicidade que é dividida pelo Google ou pelas redes sociais, elas não distinguem quem está fazendo jornalismo de qualidade de quem está fazendo
banhos públicos com, sei lá, pasta de amendoim numa banheira. Quem faz banhos públicos com pasta de amendoim numa banheira pode eventualmente ter uma audiência muito superior e uma remuneração absurda, simplesmente por fazer esse tipo de espetáculo dantesco. No entanto, veículos de comunicação que fazem um trabalho sério, e aqui eu não estou entrando numa discussão de se é à direita ou à esquerda, se é da linha editorial que eu mais gosto ou menos gosto. Quem faz jornalismo sério, muitas vezes é punido pelos algoritmos. Esse conteúdo ele não é distribuído. E por não ser distribuído, isso também impacta na audiência e, consequentemente, na remuneração, na sustentabilidade financeira das empresas de jornalismo. Então, para iniciar esse debate, eu gostaria de passar aqui para os meus colegas com essa provocação. Qual futuro é possível se não houver, de fato, um enfrentamento das big techs? E quem é que vai assumir esse papel de negociar, de tentar impor regras, de tentar minimamente qualificar o debate nas redes sociais, que hoje, como eu disse, não é um ambiente neutro, é um ambiente controlado por meia dúzia de empresas que têm os seus próprios interesses, e esses interesses, a meu ver, não se parecem muito com o real interesse público. Regina? Eu tenho que pegar esse aqui. Eu acho interessante tudo isso, porque eu sou da época, eu estava até falando para o Adal, que eu sou da época do Mandic, o cara que trouxe a internet para esse país. E, para quem não sabe, quando começaram a instalar a internet nos computadores, eu já vou te responder, tá? Quando começaram a instalar a internet nos computadores das empresas, todo mundo ficou absurdado, falou: nossa, a gente se comunica, isso faz tempo, tá? E aí, eu tinha uma funcionária que chegou para mim e falou assim: Regina, eu estou muito preocupada. Eu falei: mas por que você está preocupada? Vem no meu computador, vem no meu computador. Eu cheguei lá, ela falou: tem um tal de Mailton que não para de me escrever o tempo todo. Era o e-mail to. Enfim, foi assim que ela foi apresentada para a internet, Mandic, essa coisa toda. E hoje a gente está aqui falando de IA, de regulamentação, de uma coisa que lá atrás ninguém apostava. Todo mundo achava que o Mandic era um visionário, às vezes, outro, nossa, ele está dando murro em ponta de faca, quem é que vai pagar para ter internet e etc. E hoje a gente está pagando para ter IA em casa e para fazer perguntas para IA e mandar respostas rápidas, e assim vai, né? Eu quero lembrar para vocês todos que está lá e aqui os futuros jornalistas que eu sou absolutamente contra não ser obrigatório ter o diploma de jornalismo. Eu acho que é uma profissão seríssima nesse país. É uma profissão que precisa, sabe, ser respeitada. E foi o TSE, o Supremo, que tirou a obrigatoriedade do diploma de jornalismo. Eu acho que isso é uma luta que deveria voltar no momento adequado. Mas, enfim, dito isso, eu acho que, primeiro, quem deve regular isso é o Congresso Nacional. Tem uma PL lá para ser votada. Tem uma PL, a gente estava conversando isso lá fora, sabe? Eu acho que os poderes têm que começar a tomar as obrigações próprias deles, né? Então, assim, é fácil falar, não é comigo, é fácil aceitar os lobbies que ficam seduzindo lá dentro, é fácil quando você faz uma CPI, chegar uma influenciadora com 54 milhões de seguidores e ser tietada e acabar em água. Enfim, eu acho que é muito importante que a gente chame a responsabilidade quem, de fato, tem que legislar sobre isso. Então, tem uma PL. Se essa PL for aprovada, o que a gente tem? As big techs vão começar a fazer regulação, curadoria, gente.
sabe? Outra coisa que eu acho assim absurdo Manuela Carta Capital. Se você botar um anunciante lá que lesar as pessoas, você vai ser chamada na chincha, vai ter que responder para isso. Agora, nas big techs, todo mundo anuncia tudo, né? De marmitinha a chinelo que anda, sabe? Sem seu pé. E se é falso, se não é, você manda o Pix, você não recebe e ninguém é responsável, né? Para mim, eles são anunciantes como outro qualquer, como uma revista, como um jornal, enfim. E ninguém responde por isso. Não é comigo, eu não tenho nada a ver, eu não tenho como fazer curadoria, olha, eu não tenho dinheiro para fazer curadoria. Então, assim, eu acho que está tendo uma inversão de valores, né? Eu acho que isso é muito sério. Eu acho que a gente tem que levar esse debate para Brasília, sim. Eu acho que já evoluiu muito em alguns aspectos, né? Pelo menos a SECOM, né? Ela está se preocupando em olhar isso, né? Mas se a gente não tiver um Congresso que aprove essa PL, a gente está frito, de fato, né? Então a gente tem que chamar isso o mais rápido possível para que isso aconteça e não se transforme de novo em alguma coisa que vai ficar anos e anos e anos parado lá, né? Enfim, então eu acho que eu não tenho medo de IA, não tenho medo de nada que vem por aí, né? Sabe, eu acho que a gente tem medo do que a gente não conhece. Então, eu sempre digo, vamos conhecer, vamos entender. A IA tem que ser usada como tecnologia, gente. Ela não é humana, desculpa, criatividade a IA não transa, gente. Então, vamos lá, tá? É verdade. Sabe, começando por aí. Então, assim, para de dar tanto poder para uma coisa que não tem, entendeu? Para de dar poder porque você tem medo e não conhece. Então, vamos conhecer e vamos usar ela como tecnologia, como um assistente de trabalho que pode nos ajudar da melhor forma possível, né? E não tenho medo disso, não. Não tenho medo, acho que a gente tem que enfrentar. Não sou pessimista, sou otimista, porque eu acredito em vocês, eu acredito muito nessa geração, sabe, de que primeiro que tem coragem de fazer jornalismo. Isso vocês estão de parabéns, porque é uma profissão difícil, é uma profissão árdua, que o diga Mino Carta, né, seu pai, que a gente tem que reverenciar, que foi um dos grandes jornalistas desse país e que construiu revistas maravilhosas de jornalismo investigativo, de denúncia. Ele checava, ele ia atrás, e era respeitado, muito respeitado. Então, quer dizer, você checar, você contestar, não te tira o respeito, pelo contrário, te traz respeito. É isso que vocês têm que saber. O jornalista tem que contestar, tem que investigar, não tem que acreditar em conteúdo de internet, que você acorda de manhã, todo mundo pega o celular, que legal, que lindo. Em 2 minutos você passa por tudo e sai acreditando em tudo. Conteúdo fabricado, não sabe de onde vem, filminho com gente que não existe, né? Aí isso não é jornalismo profissional. Isso não é jornalismo profissional, tá? Então acho que é isso. Vou deixar. Eu só queria fazer uma parte sobre quem é que vai peitar as big techs, porque eu acho que essa é uma pergunta importante, fundamental. Ninguém vai peitar as big techs. Ao contrário, as pessoas continuam, os anunciantes, a SECOM continua colocando dinheiro Manuela, nessa turma. deixa eu só te falar uma coisa. A NERA, NJ e a BERT, nós notificamos as Big Techs, tá? Eles têm um prazo para se manifestar, porque, primeiro, que nós queremos que esse conteúdo que eles utilizam do jornalismo seja pago. Tem que ser pago, como em alguns países do mundo já está acontecendo. Essa é a primeira coisa. Segundo, que tem que ter curadoria. Tudo A bem. gente já notificou. Tudo Isso, bem, a gente está Regina, tentando da mas nossa forma. tá ótimo. Para mim tá ótimo. Eu acho lindo todo o teu lado, né? Mas ninguém vai peitar. Ninguém vai peitar. Ao contrário, continuam inundando a turma de grana. Continuam. Então, assim, desse ponto de vista, eu sou muito pessimista. Eu acredito que dá para peitar ainda. Eu acredito. Alguns países conseguiram, porque a gente não pode conseguir também. Eu acredito que a gente consiga peitar, sim. E negociar e acertar as bases de uma convivência pacífica, mas que a gente tenha mais respeito. No Nomura?
Pessoal, obrigado pelo convite. Eu queria adiar um pouquinho a resposta, Rodrigo, você fala de futuro, e eu queria voltar um pouquinho no passado, dialogando com algo que a Regina falou e acabou me inspirando. Ela falou do Mandic. E eu acho que é importante a gente também ter uma consciência crítica de onde a gente chegou e por que a gente chegou nisso, né? E acho que a gente não pode dourar a pílula, porque as empresas jornalísticas erraram no começo da internet especificamente. A internet, quando você falou Mandic, já me lembrou do AOL, né, American Online, e até um pouco isso. No início, quando a internet chegou, todas as empresas jornalísticas se apressaram a entrar na internet. E elas falaram, vamos entrar porque é a grande novidade e vamos oferecer conteúdo gratuito. A gente tinha um negócio que era rentável, que a gente controlava, né, a voz, então a gente tinha poder. A gente controlava a distribuição, então era um controle econômico, e a gente tinha um controle cultural, porque as pessoas respeitavam o jornalismo. Quando se migra para a internet, o que acaba acontecendo? A gente falou para as pessoas que nós entregamos um produto que é brinde. E aqui no marketing todo mundo sabe, o que é brinde é algo agregado a um produto que tem valor maior. Com isso, a gente falou para as pessoas que o jornalismo não tinha valor. E a partir dali, a gente criou uma geração, e eu estou dando aula já há 13 anos seguidos, 10 anos aqui na Casper Libero, em que eu vejo gerações e gerações de pessoas que estão absolutamente desacostumadas com enxergar o valor da informação. Como que você pode pedir para pessoas que foram acostumadas a não pagarem por informação, de um dia para o outro falar assim, isso aqui tem valor e paga? E aí eu dou um exemplo muito claro, muito simples, que todo mundo vai compreender, quem está na live, quem está aqui entre nós. A Netflix cobrou. As pessoas enxergam valor. Você falou, as pessoas pagam pela IA. As pessoas enxergam valor na IA. As pessoas foram acostumadas por nós, jornalistas, que trabalhamos em veículos de comunicação, os donos dos veículos de comunicação, todos, a dizer que nós não tínhamos valor algum. E isso é quase irreversível. Então, não que a crise do jornalismo viesse desse momento, mas no momento que a gente podia dar uma virada, a gente literalmente embarcou numa barca furada. E lembro que isso foi progressivamente. A gente foi entrando. Você falou do Orkut, Regina? Sim, Orkut era uma dessas, mas Orkut era uma comunidade, que era uma coisa bacana, que é um espírito de comunidade. O algoritmo ali não era tão escancarado como é o Facebook. Aí eu pego um exemplo, já dando um salto temporal para 2015. 2015, Facebook falou, eu tenho 2 bilhões de pessoas, venham para cá. Vamos fazer o Facebook Journalism Project. E todo mundo falou, uau, que legal, vou produzir conteúdos, vou jogar na rede do Facebook, na plataforma do Facebook, e o artigo vai piscar na tela de todo mundo. Era a promessa que eles iam dar receita para a gente, né? O Mark, o nosso amigo Mark. Ele ia dar dinheiro para a gente ia dar bons conteúdos para eles. A gente fez isso. Da noite para o dia, e aí o Rodrigo tem uma razão completa, o algoritmo mudou. E, literalmente, eles tiraram da gente a potencialidade da gente conseguir. Eles ficaram com tudo, eles ficaram com o processo de distribuição. E o processo de distribuição, num processo de comunicação, quando a gente fala do emissor e receptor, o processo de distribuição é capital. Quando a gente não tem mais esse controle, a gente perde um pouco do nosso poder de negociação. Concordo com a Manuela. Estou aqui para o dia que eu concordo com a Manuela. Na brincadeira que eu estou fazendo aqui particular entre nós, porque ela foi minha chefe, a gente contestava, brigava, como todo jornalista, que jornalista é aquele que, né, a gente briga, né, a gente fica contestando, eu quero essa pauta, não quero aquela pauta, mas a gente faz com fricção. As redes sociais não trabalham com fricção, e você tem razão, Rodrigo. As redes sociais trabalham para a ideia do confortável, gostosinho, agradável, e também da violência, da raiva, tudo que gera engajamento. Tanto faz se é uma notícia boa, notícia ruim, eles não enxergam isso, eles enxergam números. E jornalismo não rende números para eles. Pode render residualmente um ou outro viral, mas na maioria das vezes não. Porque o jornalismo que a gente faz é caro. O jornalismo que a gente está acostumado a fazer não é simplesmente eu acho isso, eu acho aquilo, que a gente vê aí na internet inundada desses conteúdos.
O que a gente está fazendo é, literalmente, fazendo um conteúdo de muito valor agregado, que potencialmente os jovens não enxergam como um valor agregado. Então, sim, a gente precisa, Regina, voltar a fazer com que as gerações compreendam de que nós estamos entregando algo de muito valor à sociedade. Porque uma sociedade que não tem informação de qualidade está à mercê da desinformação, da infoxicação de maneira geral. E isso, se a gente não conseguir reverter corações e mentes dos jovens, que vão ficar aqui para a posteridade, a gente vai perder essa disputa. E aí, não adianta a gente querer peitar só a Big Techs, porque as Big Techs sabem jogar o jogo delas. E elas precisam entender que existe um movimento social, a sociedade olhou e falou, jornalismo é importante. Por que o jornalismo impresso era importante? Não era por causa da informação que estava empacotada, por exemplo, num jornal impresso. É porque as pessoas acreditavam que aquele jornal que chegava às 6 da manhã na minha casa tinha um valor intrínseco. Alguém pensou, juntou um material e disse, olha só que coisas importantes estão acontecendo no mundo. E isso me orientava, me guiava, me dizia o que é o futuro para ser feito, como que eu devo me instruir, o que é legal de fazer, o que seguir, assistir um filme. O jornalismo tinha o seu valor. Quando você fragmenta tudo isso e joga na internet, as pessoas pegam a informação de onde é que ele vem. Ninguém mais tem um jornal para chamar de seu. Ele não vai pensar, eu vou entrar no meu site, no link da Carta Capital, no Instagram. Não, ele está esperando o feed chegar. Se chegar, chegou. Se o algoritmo não entregar, não entregou. E ele vai se contentar com outro vídeo, outro reel, outro TikTok da vida. Ou seja, tudo isso até só para a gente pensar que há muita coisa para a gente fazer, mas acho que essa consciência crítica nossa, enquanto categoria, a gente precisa retomar para que a sociedade enxergue a gente com valor. Nós não fazemos pouca coisa, nós fazemos uma coisa de muita importância. E se a gente não for ressuscitado nesse sentido, recuperado a credibilidade, a gente literalmente vai estar numa cruzilhada difícil de decidir para que lado vai. Se a gente seguir com as Big Techs, a gente já sabe que o caminho não é bom. Se a gente seguir fora das Big Techs, a gente sabe que a gente não vai chegar em lugar algum, porque as pessoas estão totalmente tomadas pelo mundo das Big Techs, por esse ecossistema que é nocivo. Portanto, no futuro, eu acho que a gente tem que voltar a pensar em como valorizar o que a gente faz. E não é pouca coisa. Não sei se, acho que a gente pode continuar depois esse debate para não me alongar muito mais. Eliana? Bom, já tá funcionando. Pronto. Vamos lá. Eu estou terminando o doutorado agora. E o meu doutorado, como foi colocado, eu estudo as interfaces da Meta e como as interfaces são capazes de nos viciar, que agora está muito em discussão, que finalmente o Facebook exatamente foi condenado numa ação por viciar as pessoas, que eu espero que cada vez mais isso seja uma discussão e que o meu doutorado, que eu entrego agora em agosto, também contribua para essa discussão. Eu achei interessante que foi aberta aqui a mesa falando do monopólio das mídias, né? Como a gente dizia antigamente, né? De, olha, a mídia está na mão de 5 famílias, o quanto isso é preocupante. No entanto, agora, né, nessa era de tecnologia, nós temos 5 empresas de tecnologia que comandam toda a comunicação. O quanto a gente não mudou de lá para cá. Como você bem disse, nossa, a gente tinha uma impressão que ia democratizar a comunicação, e isso não está acontecendo, porque, como está sendo colocado aqui, a gente fica à mercê dos algoritmos. Quando a gente fala de algoritmo, a gente está falando de IA. Tem um livro que eu acho muito bacana, que vai comentar essa questão dos algoritmos, que é o The Black Box Society, que ele vai dizer o quanto não são neutros esses algoritmos, tanto na questão de, por conta das pessoas mesmo que programam, todos os nossos vieses, todos os nossos preconceitos, a gente acaba colocando nesses algoritmos, quanto também essas empresas
quem garante que elas não vão privilegiar os negócios delas? Nesse livro, por exemplo, ele cita um exemplo de um caso de uma imobiliária que estava conflitando com os negócios do Google. E, realmente, ela fazia anúncio no Google, a questão de aparecer no Google, ela não aparecia. E como é que você vai discutir se é exatamente uma caixa preta? A gente não sabe como esses algoritmos funcionam, porque essas empresas, o que elas vão dizer é que elas não podem dizer como os algoritmos funcionam, porque é como a fórmula da Coca-Cola. É o segredo delas, que é o que faz elas ficarem ricas. Mas falta transparência. E isso acaba mexendo com as nossas vidas, que aqui a gente está discutindo a questão do engajamento, e falando do engajamento, a gente sabe que os algoritmos, até aquelas ex-funcionárias do Facebook, entregaram isso, que os conteúdos no Facebook que recebiam mais a reação de raiva eram mais mostradas, porque a gente sabe que, do ponto de vista cognitivo, o meu doutorado eu estou fazendo junto com a neurociência para ter essa bagagem, então a gente sabe que nós engajamos mais com o tipo de conteúdo que gera raiva em nós. E nisso, quem garante que eles não continuam usando esse expediente? Porque artigos recentes mostram o quanto que conteúdo de desinformativo acaba recebendo mais atenção das pessoas. E aí vale aquela máxima da área de tecnologia: se o serviço é de graça, nós somos o produto. Como disseram na primeira mesa, economia da atenção. Eles precisam do nosso engajamento, eles precisam que a gente fique ali exatamente para mostrar para os anunciantes que, olha como eu tenho audiência. Mas nisso, nós estamos sendo manipulados, nós estamos sendo viciados. E, dentro disso, uma discussão que eu faço no meu trabalho é a questão, que é o que a gente estava conversando, da PL 2630, que ela trazia o conceito do dever de cuidar das plataformas de redes sociais, que são usados em alguns países. Então, nesse caso, a gente mudaria essa configuração que existe atual, que atualmente o que regula é o Marco Civil da Internet, exatamente... foi. O artigo 19, que é o que está regulando as redes sociais. Está funcionando? Tá sim. O artigo 19. E o artigo 19 vai entender exatamente que essas empresas não são empresas de mídia. E eles não têm, então, responsabilidade pelo conteúdo. Eles não têm responsabilidade pelo que é anunciado. E eles têm que ter uma responsabilização dentro desse olhar do dever de cuidar. Uma outra coisa que eu coloco na minha tese, que eu trabalho, que é 2 conceitos que eu acho que vale a pena trazer para vocês. Um deles, eu recupero a discussão que teve ali nos anos 2000 do documentário Super Size Me. Naquele momento, as grandes empresas capitalistas que a gente tinha eram as redes de fast food, principalmente o McDonald's. Então, esse diretor, ele faz um experimento com ele mesmo e começa a comer McDonald's todos os dias, nas 3 refeições do dia. E toda vez que o atendente do McDonald's oferece para ele o tamanho extra grande, o super size, ele aceita. E ele mostra que, ao longo de um mês, o quanto aquilo faz mal para a saúde dele. Já foi discutido o documentário que, na verdade, ele já tinha também um problema de alcoolismo, então isso afetou os resultados, mas realmente ele ficou também mais viciado no lanche, engordou 10 quilos, ele precisou de 1 ano para conseguir reverter isso. E, a partir daí, desse documentário, realmente
fica comprovado o quanto faz mal o lanche, por mais que, assim, e sempre o McDonald's jogava na mão, né, das pessoas, mas você meio que come porque quer e não sei o quê, não tem nada a ver com isso. E, a partir disso, ele tem que mudar a postura. Ele tem que mudar a postura e começa a colocar o que a gente vê hoje. Vou colocar uma maçã, vou colocar uma salada. Não tinha salada, só tinha refrigerante no lanche. Então, eu entendo que é a mesma coisa. A gente sabe que vicia, a gente sabe que faz mal. Eu detalho no meu trabalho todas as ferramentas que eles utilizam para nos viciar, para nos engajar. Por que nós estamos permitindo isso? Para uma empresa capitalista ser explorados dessa forma, isso não é correto, isso tem que ser proibido, eles têm que ter esse dever de cuidar. E um outro conceito que eu trago na minha tese é o conceito de aiotologia, que é o conceito do estudo da ignorância. Nesse estudo da ignorância, um dos exemplos que eles dão é da indústria de tabaco. Como é que funciona o meio científico? O meio científico, a gente precisa entrar em consenso. Então, o que a indústria de tabaco fazia? Ela pagava estudos de cientistas, pagava lobby, pagava eventos e tudo mais, para os cientistas dizerem sempre que não existia consenso de que fazia mal o cigarro, de que ele era cancerígeno, e assim ia protelando. Então, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Não existe consenso, a gente sabe que faz mal, a gente conseguiu um avanço agora com o ECA Digital, graças ao FELCA, aí que a gente estava até falando, mas de todos esses mecanismos de engajamento, só 2 foram retirados. Tem vários outros mecanismos. Eu, como profissional de UX, isso me incomoda e por isso eu quis escrever a tese. Eu ensino para os meus alunos essas técnicas, porque a gente está permitindo que uma empresa use a gente dessa forma. E eu acho mais algumas coisas também para já ir fechando. O quanto é preocupante também do ponto de vista de soberania nacional. Oi? Soberania nacional no sentido que a gente sabe que a gente está hospedando, o governo brasileiro está hospedando os nossos dados na nuvem do Google. O quanto isso é preocupante para a gente. Se a gente entra numa guerra, o que a gente faz? Eles têm essas informações sobre a gente. Isso é muito preocupante, uma empresa. Se a empresa for à falência, a gente vai perder esses dados. A gente precisa desenvolver esse tipo de tecnologia. E falar uma coisa também para vocês, talvez, ficarem assustados aí pensando em desinformação. Um estudo que foi apresentado num grande congresso que a gente tem de interação humano-computador no ano passado, um estudo dos laboratórios do MIT, eles mostraram que você tem, né, a gente tem essa mediação com as plataformas e a sua foto é modificada, você consegue também apagar alguma coisa, ou às vezes a própria Big Tech ali modifica a tua foto, é uma cor diferente, recorta aqui, corta lá. As memórias das pessoas foram modificadas a partir disso. Se elas tentavam relembrar aquele evento, elas relembravam a partir da imagem ou do vídeo editado. Então, isso é extremamente preocupante quando a gente pensa em questão de deepfake, que são os vídeos feitos a partir de IA, o quanto as pessoas, a nossa memória consegue ser modificada, você passa a tomar aquilo como verdade, porque eles perceberam que não fica só na nossa memória, a gente precisa ficar revendo aquilo que aconteceu por imagem e por vídeo. E se a imagem ou o vídeo for modificado, a sua memória é modificada.
É uma lavagem cerebral, né? Quer dizer, Exatamente. realmente, nós estamos na mão dessas 5 empresas de tecnologia que detêm todas as informações. Meu pai era um grande pessimista. Como é que é, Rodrigo? Pessimista no pensamento, mas otimista na ação. Ele falava Isso. da Ele Hannah era um Arendt. gramsciano puro. Ele era... Pessimista na análise e otimista na ação. É isso. Eu sou muito pessimista, mas não pelos mesmos motivos dele. Eu acho que essas poucas empresas que detêm esse poder, a gente não vai conseguir peitar. Eu acredito, só colocar isso. Eu realmente defendo, a gente não vai conseguir peitar, mas a gente tem que levar para a esfera federal. O governo tem que peitar. Eu Não acho vai que assim, peitar. Não a vai gente tem que peitar. fazer realmente gente, porque até, precisa. Sim, é nosso trabalho e tal, Eu acho mas não que... vai peitar. Mas Eu já falei desse assunto com o ministro. Já falei para ele. Por que vocês continuam colocando dinheiro no Google? Mas eu acho que a questão passa por uma questão de pressão social de fato. Porque o Congresso não vai se mobilizar se não houver pressão social. E assim... Rodrigo, você acha que alguém vai para a rua para fazer pressão social em cima disso? Você acha? Você acha? Não vão. Tem que ter um lobby de grana, que eu não sei quem é que vai ter a grana para fazer esse lobby. A questão é quem tem interesse. Quem tem interesse de mudar isso? Esse é o ponto. Porque para os grandes anunciantes, a impressão que eu tenho é que essa estrutura é conveniente. Veja bem, antes eu anunciava na Carta Capital, na Veja, no não sei o quê, eu não sabia quem efetivamente lia, quem efetivamente tinha contato com o meu anúncio, quem passava pelo anúncio e não via, quem folheava a revista e não via, se tinha encalhe e não tinha. Agora, o que essa turma vende é a certeza de cliques e de conversão. Eles sabem exatamente, se eu anunciar no Google, quantos cliques vão ter no meu anúncio, quantos geraram compras, quantos... Então, para os grandes anunciantes, para a turma da grana, da bufunfa, eu acredito que não há, de fato, interesse em mudar essa estrutura. Agora, a questão que eu vejo problemática é a deformação do debate político. A gente está deixando um poder enorme na mão de meia dúzia de empresas estrangeiras que podem manipular o debate político ao seu bel prazer. E a avaliação que eu tenho, igualmente pessimista, é que a nossa categoria de jornalistas, aqui eu não falo como empresa, mas como profissional, nós estamos rendidos. Totalmente. Eu não vejo jornalistas se insurgindo contra essa situação. Ao contrário, eu vejo jornalistas querendo replicar o modelo dos YouTubers, replicar o modelo dos influencers. Olha, a gente está errado em fazer jornalismo. A gente tem que fazer como faz o cara que toma banho na banheira com sei lá, pasta de amendoim. Será que esse é o caminho? Pasta de amendoim é horrível. Bom, de qualquer maneira, é exatamente o que você Não é- falou. Ué, Nós assim, somos é rendidos. uma avalanche de jornalistas engraçadinhos. É entretenimento. Não se faz mais jornalismo. Em muitas áreas não se faz mais jornalismo. É entretenimento puro. Não existe mais crítica gastronômica, é só propaganda. Aliás, na área cultural, no Nomura, eu imagino que isso deva ser avassalador. Né? Porque quem é que faz hoje crítica cultural, de fato, nesse ambiente completamente dominado por influencers? E é o problema agravante porque quando a sociedade não tem uma discussão pública, seja na esfera pública, a gente empobrece o debate. Os artistas falam claramente, eu converso com artistas, diretores, produtores, e eles falam, a gente não sabe mais se a nossa peça é boa ou não.
Porque um influenciador, quando vem, só fala bem. E quando não temos críticas, não temos resenha, a gente não sabe se nossa peça está acertada ou não está acertada. Isso é uma contribuição do jornalismo, né? A gente está deixando de fazer a nossa parte por conta de como você está falando. A gente querer mimetizar, jogar um jogo que não é nosso. Isso é complicado. Eu só queria fazer uma última parte, depois eu vou calar a boca, que é o seguinte: os influenciadores, quando a gente está falando aqui de influenciador, a gente está falando de um conteúdo de 5ª categoria. 5ª, 10ª. E estamos falando de quando fala-se que a direita conseguiu se apropriar do debate, eles sabem falar nas redes e tal, é porque eles realmente eles falam tanta besteira e são essas besteiras que engajam. Quer dizer, é um empobrecimento, né? É a pasta de Mas, amendoim. Manuela, eu acho que a mentira engaja. É diferente, não é nem a besteira, é a mentira. E a mentira é muito barata, gente. Você chega e fala assim, olha, aquela lá é desse jeito, e publica e pronto. A mentira é barata, a verdade é cara. Por isso que o jornalismo é caro. Não é fácil produzir conteúdo de jornalismo profissional, porque é caro isso. Então, a mentira é facílima, qualquer um mente. Do jeito que quiser, publica, isso muda de país, vai para outro país e lá vira verdade. Então, a mentira vira muito rápido verdade, sem checagem, sem você verificar se aquilo é verdadeiro ou não. É isso que diferencia produção de conteúdo de jornalismo profissional. Todo mundo produz conteúdo de todo tipo, receita de bolo, como matar alguém, todo mundo produz, tá? Agora, de fato, o jornalismo profissional custa caro. Não é barato. Porque também eu falei que eu ia calar a boca, mas eu não resisti. Fala. Coisa. Porque as pessoas têm que entender que o jornalismo é formação. Quando vocês estão lendo um jornal, vocês estão se formando, estão apurando o seu senso crítico. E as pessoas não têm essa consciência. Elas acham que basta ver o vídeo do Nicolas Ferreira e que elas entenderam tudo a partir disso. Mas, Manuela, você veja, né? Quando você começa a ver a história de influenciadores, vira e mexe a gente vê uma notícia do tipo fulano que tinha Porsche, que subia a serra, que tinha helicóptero, etc., se danou porque foi pego com 50 mil quilos de cocaína, disso, daquilo. Esses influencers, para mim, e nada é a mesma coisa. Eu acho que o nosso senso crítico está muito baixo. Eu acho que o nosso senso crítico está baixo. A gente não, sabe, você olha, você se impressiona com 50 milhões de seguidores, 40 milhões, e isso valida a pessoa, isso valida o influencer. Essa quantidade absurda de seguidores, certo? Valida porcaria nenhuma. Valida a burrice. Valida a ignorância. Todo mundo tinha que ir para o AA, que é como chama? Não é a Alcoólicos Anônimos, é Algoritmos Anônimos. Porque é isso. Porque o que está acontecendo é isso com as pessoas, certo? Você olha e fala, nossa, ela tinha 2 milhões de seguidores, agora está com 10 milhões, deve ser maravilhoso o que ela produz. Aí ela escreve lá que fulano matou sei lá quem, o que fez sei lá o quê, e você fala, nossa, deve ser verdade, porque se ela tem 10 milhões de pessoas que acreditam nela, sabe? Então, essa falta de senso crítico que está faltando nas pessoas. As pessoas perderam o senso crítico. E essa nova geração, essa geração Z, ela está parando e está falando, peraí, eu não quero ficar tanto na internet, eu não quero ficar tanto buscando IA, sabe? Eu quero de novo o disco de vinil, eu quero de novo a revista no papel. A Capricho saiu, esgotou na banca. Por quê? Porque todo mundo queria ver a Capricho, pegar a Capricho. Assim, então, a questão não é produzir conteúdo impresso ou digital, tá? A questão é produzir conteúdo jornalístico profissional, certo? E a gente parar de olhar e falar, nossa, 10 milhões de seguidores, transformar a pessoa no Papa do Papa do Papa. Isso eu acho um absurdo. E cabe a gente começar a questionar isso, certo? As pessoas não estão questionando,
Desculpa eu citar de novo o exemplo da Virgínia, ela tem 54 milhões de seguidores usando as filhinhas para vender perfume, gente. É todo dia. Olha, ele andou, olha, ele fez isso, olha, ele fez aquilo, olha como ela fala bonitinho, a mini influencer. Gente, cadê o Estatuto da Criança e do Adolescente que não vai atrás dessa mulher que está usando esses filhos desse jeito, o tempo todo? Porque está usando. E ninguém fala nada, só porque ela tem 54 milhões de seguidores e estão dando para ela uma votação de presidência da República. Eu acho absurdo isso. Eu acho absurdo isso. A gente está aqui com um segredo oculto nosso, que é provocar os influenciadores para um deles postar a gente Todos e a meus gente faz amigos, essa eu live adoro bombar. todos. É esse o nosso grande objetivo, viu, Adoro influencers? Fique ligado. Esse é o momento do corte. Mas fazendo essa provocação, Regina, só que você foi falando, e aí a gente tem que. Eu queria citar os dados da pesquisa Desigualdades Informativas da LAFIA, que ele fala, e aí a gente vê o tamanho do buraco da nossa encrenca. É que a mediação da informação no Brasil está sendo feita pelas plataformas digitais, 53%. A mesma relação com a TV. A TV ainda é muito forte no Brasil, esse modelo que é antigo. Sites portais, 40%. Ou seja, as pessoas estão se formando por sites portais noticiosos, o que é um bom sinal. Mas os WhatsApps e Telegrams da vida, em torno de 21%, 28%. O que é mais grave de tudo é o seguinte, quase 10% da população já se alimenta de informação que o ChatGPT gera. 10%. E o que é louco, porque assim, das páginas do Instagram que tem são mais lidas, etc., são as pessoas influenciadoras. O que seja, a gente só perde para celebridades, que obviamente as celebridades falam bastante e as pessoas querem segui-las. Mas as pessoas que falam piadinhas, etc. tal, elas são muito seguidas, são um grupo mais relevante. Não estamos ali. O jornalismo não está, é da LAFIA. Aliás, tem um aspecto interessante que o Sakamoto escreveu na coluna dele, no UOL, esses dias, que hoje em dia, não existe mais a necessidade de você montar um gabinete do ódio. Por quê? Porque você já tem uma legião de influenciadores estabelecidos e dispostos a vender a sua opinião para quem pagar mais. O influenciador de qualquer merda, desculpa, perdão da palavra, de qualquer coisa. Ele pode ser aquele cara que fica falando que todas as experiências gastronômicas que pagam para ele ir é fantástica e faz aqueles vídeos de 1 minutinho mostrando os pratos de comida e tal, não sei o quê. Ou ele pode ser um que mostre os seus filhos, ou pode ser outro que faça vídeos de gatinhos, não importa. Esse cara, ele pode ser contratado por uma campanha política para aproveitar da enorme audiência que ele tem e plantar uma fake news no meio das eleições. Simples assim. Então, a questão dos algoritmos, ela me parece ser uma questão central, porque ela atinge duas questões chave para o jornalismo. A primeira é a questão da sustentabilidade financeira que falamos aqui. Né? O algoritmo ele premia quem dá maior audiência. A pasta de amendoim. Certo? A pasta de amendoim. Não, e tem gente muito esperta que sabe lidar com os algoritmos. Os algoritmos eles estão mudando toda hora. A fórmula muda toda hora. Uma hora o YouTube premia vídeos ao vivo. Outra hora o YouTube está premiando vídeos gravados de até X minutos. Outra hora ele está premiando não sei o quê. Outra hora ele está premiando não sei o quê. E tem uma turma que é especializada em ficar acompanhando esses movimentos de algoritmo para pegar trouxa. Tem uma turma que é de uma inteligência fantástica. Eu lembro de uma chamada de um desses perfis que ganham muito dinheiro na internet, que era a chamada da notícia era veja o presente que Tony Ramos comprou para sua amante. E aí os trouxas clicavam para descobrir que a amante era a esposa dele. Né? Claro, eu sou um trouxa. Não, mas assim, isso é o tempo todo.
Isso é o tempo todo. O jornalismo, eu percebo que assim muitos jornalistas estão se rendendo a essa lógica, na forma de vender as notícias. Não se fala mais assim, pesquisa aponta a liderança de Lula no primeiro turno. Você não vê mais vender dessa forma. Você vê assim, veja o que a pesquisa revela sobre as eleições. Porque se ele não vender dessa forma, o cidadão não clica para ler a matéria, ele se contenta com o título. Isso é uma rendição. É você tentar se adaptar à lógica dos algoritmos. Tem situações que, assim, agora os algoritmos, por causa de uma certa fiscalização e tal e coisa, você não pode usar termos como abuso sexual, como assédio, racismo. São termos proibidos. Se você usar esses termos numa notícia, o algoritmo não distribui a tua notícia. Então, o que os veículos de comunicação passaram a fazer? A inventar uma nova língua, onde a letra 4 substitui a letra A. Quer dizer, onde o algoritmo, o número 4 substitui a letra A, e fica aquela coisa dantesca. Para enganar o algoritmo, para conseguir escapar desse cerco que está sendo feito. Mas eu acho que a grande questão aqui, que a gente não está se dando conta, e o debate político? Nós vamos ter eleições esse ano. Nós vamos ter eleições esse ano. Nós temos a possibilidade de criar deepfakes. Nós temos uma legião de mercenários dispostos a vender a sua opinião para qualquer um que pague. E o que vai acontecer se, eventualmente, um desses magnatas de Big Tech resolver escolher um candidato que ele goste mais, digamos, um Elon Musk? O que você acha, Eliane? Então, queria comentar algumas coisas que eu acho que é um ponto bem importante que foi levantado aqui, que é nós jornalistas, estarmos jogando o mesmo jogo que nem os influencers, como vocês colocaram. E você trouxe aqui vários exemplos do clickbait, que é uma das técnicas que eu acabo elencando no meu trabalho, que são formas de viciar as pessoas. E nós, jornalistas, estamos usando do mesmo expediente, como vocês colocaram, para chamar a atenção das pessoas. E aí a gente tem a questão do paywall, né? E aí o leitor não assina, e ele só fica com essa informação que o Tony Ramos tem uma amante. Já começa aí a fake news, e ele vai levar essa informação para ele porque ele não conseguiu abrir a notícia. Então, o quanto isso não é nossa responsabilidade de estar perpetuando, né, tudo isso que vem dos algoritmos. Uma outra coisa que vocês trouxeram, que eu acho importante também trazer, a questão de apurar o senso crítico. E eu acho que aí vai bem mais embaixo. E eu vou fazer uma crítica a nós, jornalistas, no sentido de... Eu trabalhei, como vocês viram, que também apresentaram para a Agência Lupa, mas eu não sou a favor de agência de fact-checking. E explico por quê. Na minha opinião, é enxugar gelo. Porque a quantidade de fake news que é criada, como a gente colocou, a facilidade de você criar uma mentira é muito rápida, enquanto que a verdade você tem que fazer apuração, tomar todo um cuidado, tal, é muito mais trabalhoso. Então, o que eu defendo é que a gente precisa inspirar, trazer a questão da reflexão e do senso crítico. E como é que a gente traz isso? Na escola, desde a escola, na educação. A nossa educação brasileira, a gente tem um baita problema, não sei se vocês estiveram em escolas melhores que as minhas, mas na minha escola eu aprendi a decorar para passar no vestibular, não sei vocês. Isso não é ter senso crítico. Ter senso crítico é você
olhar criticamente toda e qualquer informação que você recebe. É você receber a informação do Jornal Nacional e falar: a quem me interessa passar dessa maneira essa informação? Essa informação está privilegiando quem? E é um senso crítico que a gente precisa ter, pensando em algoritmo, pensando em desinformação, de será que é isso mesmo? A gente precisa exercitar. E a gente não está acostumado a exercitar isso. Eu só aprendi a exercitar esse senso crítico no mestrado. Até então, eu só tinha decorado. Então, é uma responsabilidade nossa. A gente não pode também, na minha opinião, aceitar esse tipo de educação. E uma outra coisa que eu coloco nessas questões do vício que eu trouxe para vocês, muita gente coloca, mas precisa conhecer quais são as ferramentas para você não cair nisso, para você não ser viciado nas redes sociais. Uma má notícia, pessoal. Eu estou fazendo o trabalho junto com a neurociência, tendo um orientador na neurociência, para entender a parte cognitiva. E eu digo para vocês, não adianta você conhecer, você cai do mesmo jeito. Então, não é uma questão disso. Então, eu acho que, da mesma forma que a gente conseguiu fazer um ECA digital, a gente conseguiu proibir os celulares na escola, a gente está discutindo a questão de celular nas faculdades. A gente tem que lutar também por essas questões, de não ser permitido nos usarem dessa forma. E uma outra coisa que eu acho interessante, acho que é interessante de discutir também, que quando a gente vai para essa seara de desinformação, de fake news, fica muita discussão. Mas é mentira. Mentira a gente sabe o que é, mas verdade, aí fica aquele jogo. Mas o que é verdade? A verdade depende do ponto de vista e não sei o quê. E eu acho interessante, ainda mais em tempos de IA e ainda mais em tempos de deepfake, que eu falei para vocês aqui das memórias inventadas a partir das deepfakes. E vocês mesmo comentaram de realmente a gente está vendo que as pessoas estão querendo sair das redes sociais, estão querendo mais a presença. Eu acho que é interessante a gente discutir o que é realidade e não mais mentira. E começar a pensar muito mais de voltar aos velhos tempos, e vamos, ao invés de usar os filtros das redes sociais, cada vez pensar mais de vamos para a presença, vamos para a realidade, que não é um conceito meu, é do Saron, do Itaú, e eu acho muito interessante da gente começar cada vez mais, em tempos de IA, começar a cobrar por esse direito à realidade. Eu queria fazer uma provocação, que depois o professor Nonomura pode, se ele achar interessante. Quantos de vocês aqui se sentem manipulados pelos algoritmos? Vocês têm essa clara noção que vocês são manipulados pelos algoritmos? É claro isso para vocês? Que bom. Quer dizer, que bom, mas que vocês têm essa consciência, né? Porque eu não sei, talvez na idade de vocês, se eu tivesse no lugar de vocês, eu não sei se eu teria essa perspicácia, porque eu não acho que é uma coisa difícil de entender essa manipulação. Mas acho que é uma coisa Manuela, positiva. Você lembra que eu falei agora há pouco do AA, né? Do algoritmos anônimos? Eu acho que a partir do momento que você tem consciência que você é viciado em alguma coisa, ou que você foi levado ao vício, você tem que começar a pensar em se tratar, né? E tem várias formas de você se tratar. Tem um movimento muito interessante na Europa, a Time Out, que começou num bar e que as pessoas começaram a deixar o celular na porta e entrar para ler revista, ler jornal, ler livro, conviver e conversar.
né? E esse movimento foi se propagando. Aí eles começaram a colocar música e etc, etc. E as pessoas falaram, nossa, como é legal não estar com celular, como é legal conhecer as pessoas, como é legal ler um livro, como é legal ler um jornal, como é legal ler uma revista. E isso se espalhou, Holanda, Reino Unido, e está se espalhando pela Europa. E agora lá no Sul, a Sabrina Passos, inclusive, ela começou esse movimento lá, de criar esses ambientes em que as pessoas vão para lá e começam a conviver e a ler, né? Então, eu acho que existem saídas, Manuela, eu acho que existem saídas. Eu odeio pensar que eu estou perdendo alguma coisa, tá? Eu acho que existem saídas, eu acho que a gente é inteligente para encontrar essas saídas, né? Eu acho que o que foi colocado aqui de que se proibiu o celular na escola até determinada idade, está pensando isso na faculdade, a gente tem o ECA digital, tem uma PL 2630 que precisa ser votada. Então, eu acho que tem caminhos, a gente já andou bastante, né? E a gente constatar que, de fato, a gente tem um vício, né? Que a gente está viciado em algoritmo e que precisa de tratamento, e existem possibilidades de tratamento, eu acho que a gente tem coisas para se inspirar, né? Para conseguir sair disso, né? Eu acho que aí sim a sociedade civil pode se unir. Aqui na faculdade mesmo, professora Tânia, por que você não cria aqui um time out aqui para os seus alunos? Deixa o celular fora e entra para conviver, para ler, para conversar, para produzir conteúdo de outra forma, né? Eu acho que você pode pensar nisso aqui. Começa esse movimento aqui em São Paulo, na Casper Libero. Vocês são, eu acho que é uma referência no jornalismo no Brasil. Então, eu acho que você pode começar esse movimento aqui, né? Aí agora eu estou te provocando. Eu acho que vale a pena, né? Eu acho que vale a pena, sim. Eu acho que, de repente, pode ser uma experiência interessante para vocês, né? Então é isso. Aliás, um excelente exercício, fazer jornalismo sem celular. Porque, não, é sério, porque hoje em dia você tem até dificuldade de entrevistar pessoas, porque a pessoa não tem tempo para te atender num telefonema, ela quer mandar um áudio pelo WhatsApp. E as pessoas não saem mais a campo, né? Agora, eu preciso ler algumas perguntas aqui, senão o Seria pessoal vai ficar importante, chateado seria comigo. importante. E eu tenho esse péssimo hábito de me envolver nas discussões e dali a pouco fico provocando e atiçando e coisa do gênero. Então, vou deixar um pouquinho aqui de espaço para quem está nos acompanhando também. Uma das perguntas é: sei que se vocês tivessem a resposta certeira, estariam ricos, mas como estudante de jornalismo, entrei em crise. Você escolheu a profissão para estar em crise, meu querido. Eu entrei na Casper em 2002 e a primeira palestra que eu tive, assim, a aula inaugural, era sobre a crise do jornalismo. Adal, você é de 80, não? Eu me formei aqui em 80, eu entrei em 77. Naquele tempo o pessoal era mais otimista, não? Mas ali a gente tinha uma vantagem, que a gente tinha um inimigo em comum, muito claro, que era o governo militar. A gente tinha um inimigo em comum, que era o governo militar. Você tinha dois lados. O mundo era preto e branco, e hoje o mundo é uma grande zona cinzenta, o que torna a vida um pouco mais difícil. Tá certo. Bom, e aí ele pergunta assim, o que vai ser do futuro do modelo de negócio do jornalismo com as redes? Eu vou passar essa para você, mas eu já vou engatar em uma outra pergunta também, que é assim: os algoritmos premiam emoção, polarização e velocidade. Como sustentar a apuração rigorosa nesse ambiente sem perder relevância? E aí essa eu queria jogar de provocação para o Nonomura, no seguinte sentido: quando a gente entra nessa disputa, a gente ganha ou perde relevância? Quando a gente entra nessa corrida para dar antes, para dar o que todo mundo está dando, a gente ganha ou perde relevância? Eu tenho a impressão de que a gente perde. Porque você não está produzindo, a rigor, nenhum conteúdo relevante, distinto, que vai ter impacto na vida das pessoas, além daquilo que já está noticiado. Mas eu vou deixar essa para o Nonomura e passo para você essa pergunta fácil. O futuro do modelo de negócio do jornalismo nessa época de redes sociais? Eu vou ganhar o Nobel, sim. Eu acho. Se eu descobrir a solução.
Eu acho que... É que você estava falando das sim, sim, sim. possíveis saídas, Eu né? acho que existem muitas saídas. Eu acredito muito na criatividade do jornalista. E eu acho que a capacidade de se reinventar é muito importante, né? E existem saídas, sim. Primeiro, eu acho que quando o jornalista começa a produzir um conteúdo relevante, investigativo ou checado, em que ele dá luz na escuridão, dá luz na zona cinzenta, né? Ele começa a fazer a diferença entre o que ele está produzindo, o jornalismo profissional e as redes sociais. A rede social, o tempo todo, é felicidade, gente. Ou raiva, ou ódio, né? Então, assim, e eu acho que não tem que competir com isso. Acho que você está certo. Essa competição, sabe, de ou ódio ou beleza. Não, não, não. Eu acho que... Vamos voltar lá atrás, né? Eu digo que o primeiro jornalista do mundo foi o Felípides, aquele cara que correu de maratona até Atenas em 490 a.C., para dar uma notícia, e ele chegou lá, deu a notícia e morreu, né? Eu acho que esse foi o primeiro jornalista, e a 490 a.C., né? Assim, não tem que competir com rede social. Eu acho que não tem que competir. Por quê? Primeiro, Manuela está certa, eu não tenho que competir com Big Techs, eu não tenho que competir com algoritmos, certo? Eu não tenho que competir com a pasta de amendoim. Eu tenho que sim, buscar saídas dentro do que eu estou produzindo. Veja, quem tem uma marca hoje, uma marca proprietária, no caso, por exemplo, Carta Capital, tem uma marca, desculpa, uma puta de uma marca, certo? Que você consegue, com a tua marca, trazer debate, você consegue, com a tua marca, produzir vários tipos de evento em que você traz a luz sobre a zona cinzenta. Então, esse tipo... É lindo, mas não paga a conta. Sim. É lindo, é muito legal. Tá, tudo bem, mas eu acho que agora está na hora de você começar a dar passos além, então, tá? Você está aqui, você está nesse evento, daqui para frente, tá? Como é que você pode começar a trabalhar essa tua marca, né? Para que ela comece a pagar a conta. Então, Eu não tenho como fazer. Calma, não, você é muito Bom, pessimista. eu só quero dizer uma coisa para os alunos. Arrumem um bom patrão. Adal, que tem grana para pagar saída, vocês. Adal. Esse é o Tem. jeito. Não, tem saída, Manuela, tem saída. É que você... Eu acredito muito, tá, em caminhos que o jornalismo está tomando hoje. Por exemplo, a Abril hoje ela está saindo não só da produção de conteúdo, de jornalismo, mas ela está também... ainda tem o André Esteves por trás, querida. Calma, eu estou Que falando é de um jornalismo. dos caras mais ricos do país. Tá bom, então vou pegar uma outra. A editora Perfil, da Caras, ela não tem André Esteves por trás. Não tem, tá? E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer um canal de produção de conteúdo. Eles têm grana. O Maluf tinha muita grana por trás. É gente que tem muita grana. Teu pai também tinha grana, então vamos parar. Quê? Gente, o meu pai não tinha um tostão furado. Um tostão furado. Meu pai colocou tudo que ele teve, tudo que ele amealhou com os outros patrões. Ele teve sempre que criar os empregos Manuela, dele. você consegue patrocínio do governo federal, que é coisa melhor que isso. Todo mundo está lá passando pinico e não consegue. Para ela como é a nossa vida. O que foi? Quer que eu chore? Mas, ó, vamos para as outras perguntas aqui, ó. Vamos voltar. A gente está no ao vivo, tá, gente? Vamos para as outras É importante perguntas. sempre lembrar aqui que a gente está no Aqui, ó, YouTube. Que a gente combinou isso aqui. Tem uma pro Nunomura que... Lá vem. Eu falei, né? Depois, uma hora, eu venho aqui só para falar para vocês das minhas agruras. A nossa operação é uma operação muito cara, porque a gente... Porque você fala a verdade. Não é só por isso. Eu tenho alguns bons jornalistas para quem eu pago direitos e direito. A gente imprime uma revista. Imprimir e distribuir uma revista de papel é um troço caro. E a gente mantém esse negócio, porque, eventualmente, a gente tem publicidade do governo. Mas isso também, não, juro para vocês,
A minha capa é da Zara. A nossa operação é uma operação caríssima, que não deixa um tostão a mais no bolso do freguês. O freguês, no caso, somos nós, eu e meu pai, que inventamos esse negócio, porque a gente acha legal estar aqui falando para vocês. Mas só isso. Bom, Nuno Moura, aquela pergunta sobre como sustentar uma operação, uma apuração rigorosa nesse ambiente de redes sociais sem perder a relevância. E depois, para finalizar, Eliana, uma pergunta sobre o que você acha que deve mudar na formação dos jornalistas para que eles consigam atuar nesse ambiente sem reproduzir a lógica da desinformação. Aí eu acho que a gente encerra com atraso já, mas Tranquilo. com essas duas perguntas para contemplar a plateia e o pessoal não ficar chateado comigo. Vamos lá. Primeiro, só queria fazer um comentário que é o seguinte: eu acho que eu não compactuo com a ideia de que no meu tempo era melhor. Eu parei dessa filosofia, porque eu acho que se eu fizer isso, a gente vai ficar um pouco parado no tempo, e não é com gente usando Polaroid que a gente vai resolver a vida, não, viu? Nem usando de disco de vinil. O disco de vinil tá caro, tá elitista, tá para poucas pessoas. Eu acho que a gente tem que entender o que os jovens estão fazendo. Eu acho que esse é o meu desafio diariamente aqui na Casper Libre, quando eu venho dar aula. Venho com uma vontade renovada de fazer com que esses jornalistas sejam melhores do que eu tive aula, e o Rodrigo teve aula aqui também, da gente fazer bons profissionais com consciência crítica que sejam capazes de combater o bom jogo, sabe? E aí eu acho que a gente tem uma discussão que é o seguinte: foi na ditadura que se criou a lei da imprensa, a obrigatoriedade do diploma. E eles morreram de morte matada, né? Porque foi isso que acabou acontecendo. Não vou entrar nesse mérito da discuta, do debate sobre o debate da obrigatoriedade do diploma, mas o fato é que a gente não tem lei do algoritmo. A gente não tem uma lei contra o engajamento que é tendencioso para um, ou para outro, ou para aquele. Então, isso é um jogo que a gente nunca vai conseguir, porque, voltando à primeira fala minha, a gente entregou a nossa melhor moeda para eles. A partir dali, gente, é igual quando os portugueses chegaram, levaram o nosso ouro e deram para os ingleses. Acabou, não temos como votar esse nosso patrimônio. Então, no caso E aí, quando os alunos vêm e falam de crise, eu sempre falo assim: olha, eu não uso a palavra crise na minha sala de aula. Eu falo que a gente tem transição. Eu nunca... Pode aqui, tenho todos os meus alunos como testemunho. Eu não falo assim, estamos vivendo uma crise. Não. Eu não posso dar desesperança para os jornalistas, ao contrário. Eu estou tendo a oportunidade de dar a melhor aula para que eles façam o melhor jornalismo que eu não tive capacidade de fazer no momento, e fui bem formado. Eu acho que a gente tem potencial para fazer melhor jornalismo nos dias de hoje do que a gente tinha no passado. A internet, ela pode ser vista como um lado ruim da história, mas também tem um lado efetivamente muito bom. Porque ela veio com a promessa de democratização, então vamos fazer ela virar uma coisa de democratização a despeito dos algoritmos. Eu sou meio uma pessoa otimista nesse sentido de que a gente tem que entender que existe uma nova lógica. Quando a gente fala que os jovens não vão ler, ou eles não estão lendo, ou não sei o quê, vamos introduzir, sabe, trabalho de formiguinha. A gente resistiu à ditadura, a gente fez vários embates históricos da sociedade que a gente avançou. E eu acho que é esse o ponto. Então, quando o aluno, que na pergunta falou sobre a questão da disputa de atenção, de como se manter relevante, etc., o bom jornalismo, aquele que é o conteúdo de qualidade, ele vai se diferenciar naturalmente. Naturalmente. E a gente pode pegar vários exemplos de bom jornalismo que estão sendo feitos e que os jovens estão se conectando a eles. Se a gente olhar isso, a gente pode talvez ter uma saída mais efetiva do que a gente só brigar com o que não dá para brigar mais, porque a gente ficou muito pequeno. Quando a gente se volta contra os influenciadores, a gente tem que talvez baixar um pouquinho a nossa bola, sair do pedestal aqui e dizer o que os influenciadores têm para ensinar para nós. Nem tudo que eles fazem é ruim, gente. Não, não é. Tem coisas que os influenciadores falam que são interessantes. Tem influenciador que é bom, bacana. E tem mais outra coisa. Eles têm algo que a gente perdeu, porque a gente foi exercendo a profissão de uma maneira tão automática que a gente acabou perdendo o poder de comunicação.
Né? O jornalista ficou tão preocupado em fazer várias outras coisas, até fazer debates ideológicos enviesados, etc., que parou de fazer o essencial, que é saber se comunicar. E o influenciador, quer queira, quer não, ele sabe se comunicar. E eu acho que isso é algo que a gente tem que aprender com eles. Então, eu diria o seguinte, para esse caso específico, a notícia que foi bem informada, com qualidade, apurada, que ele tem um viés diferente, uma análise crítica pertinente, que tenha a ver com o momento do dia, etc., ele vai ter seu espaço. Pode ser que não seja aquele espaço massivo, que é aquela coisa de que todo mundo vai consumir, que vai te pagar teu almoço. Talvez pague o almoço num dia, talvez no outro não. Mas ninguém nunca fez jornalismo com a promessa de ficar rico. Fez? Pelo menos eu não acredito que foi isso. Eu não acredito. Nunca foi isso. A gente foi fazer jornalismo porque a gente acreditava na função social do jornalista. Então, eu diria o seguinte, eu acho que a gente precisa ter essa visão esperançosa de que é possível reverter esse jogo, com ou sem as Big Techs. Jogando não do lado delas, porque elas não estão interessadas de nós. Eles não estão nem um pouco preocupados com nós. Nós só somos um dos produtores de conteúdo deles. E talvez o que menos engaja. Então, ali a gente tem que talvez procurar outros meios. E aí sim, talvez ser o analógico, talvez voltar a fazer outras formas de coisa, mas é a gente não parar, não acreditar que no meu tempo era melhor, porque meu tempo, já era, não existe mais. O meu tempo é o atual. Estamos vivos, né? Oba! Também não sou dessas que pensa que no meu tempo era melhor. Não acho que era melhor no meu tempo de jeito nenhum. E se você fica nessa coisa tradicional, nossa, antigamente mulher não podia trabalhar, tinha que casar, socorro. Não, obrigada. Daqui para frente, não. Eu também acredito que o que a gente tem que fazer é fazer o bom jornalismo. Eu acho que é isso que faz a diferença, que nem você vê o The New York Times, né, que conseguiu um número maior de assinaturas trabalhando nisso, no bom jornalismo. Eu também acredito nisso, mas eu acredito que nós temos que ser, na minha visão, profissionais mais amplos, no sentido de não ser só jornalistas, de ser comunicólogos. Eu entendo que somos profissionais de comunicação. Então, eu acredito realmente que nós precisamos ter uma formação mais ampla. Então, entender, sim, de saber fazer vídeo, de saber como é que funciona a lógica, sim, das mídias sociais, conseguir entender que aí os meus alunos de jornalismo, geralmente, quando eu vou dar aula de mídias sociais, eles não querem prestar atenção, porque não é hard news, eles têm extremamente preconceito, mas eu acho que a gente precisa entender quais são as lógicas, como é que funciona. E não só isso, assim, eu dou aula de mas não, eu sou um profissional de tecnologia para a área de comunicação, é assim que eu me defino. Então, eu vou dar aula de toda essa parte de marketing digital, eu dou aula de IA para eles também. E como eu estava comentando, os alunos têm muito preconceito, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade super bacana, que é de você vai montar um portfólio, você vai conseguir fazer um programa de entrevistas, você vai conseguir fazer uma série de coisas que no meu tempo eu não conseguiria. O único jeito de montar um portfólio era para você ir para as grandes redes. E você tem essa oportunidade hoje em dia de mostrar, de criar um canal, você vai ter os problemas do algoritmo e tudo mais, mas você precisa entender como funciona. E vou além. Eu acho também que precisa saber de programação, precisa aprender a programar, na minha visão. Você tem que saber como funciona. Hoje em dia, ainda mais, eu vou começar agora a dar aula de vibe coding, que é programação sem precisar saber programação. Então, eu acredito que realmente, como profissionais de comunicação, para a gente aproveitar as oportunidades que a gente tem hoje em dia, a gente precisa ser esse cara multidisciplinar. Eu acho que as faculdades precisam correr atrás para oferecer isso para a gente, e até para a gente ser um cidadão consciente e não ser manipulado, ter esses conhecimentos são importantes para nós.
Bom, pessoal, eu agradeço muito a participação dos meus colegas aqui de bancada. Foi um debate apimentado. Eu acho que se vocês saíram daqui com mais dúvidas do que entraram, eu cumpri o meu objetivo. Mas, assim, eu já estive sentado nessa cadeira com 1000 debates sobre crise no jornalismo. O jornalismo está sempre em crise, certo? Quando não era o problema do financiamento das redes sociais, era o problema que o jornalismo dependia ou de mecenas ou de grandes anunciantes que tinham seus interesses e privilegiavam determinados veículos. Então, esse problema ele é um problema da natureza, talvez, da nossa operação. Tá? Agora, isso nunca me foi capaz de me desincentivar a mudar de profissão. E eu acho que eu, assim, não fiquei rico. Lamento muito não ter ficado rico. Infelizmente, não foi possível, mas eu acho que eu consegui ter uma vida digna, uma carreira bacana. Vários colegas meus também conseguiram atuar na área. Tem gente que está trabalhando na BBC, tem gente que está trabalhando na AP, tem gente que está trabalhando na Globo, tem gente que está em 1000 lugares e está bem, está fazendo jornalismo da melhor maneira possível. Então, assim, não é para baixar a cabeça e tal, não. Eu acho que esse é o ambiente propício para que a gente identifique os problemas e tente atuar de uma forma mais inteligente. Isso faz parte do espírito crítico que todo jornalista deveria ter. Aliás, essa foi a primeira lição que o Mino Carta ensinou quando eu entrei estagiário na redação, né? Que ele falava do tripé do bom jornalismo. Era o compromisso com a verdade factual, a fiscalização do poder onde quer que ele se manifeste, e o exercício desabrido do espírito crítico. O que estamos fazendo aqui é exercer o espírito crítico. Se a gente não tiver capacidade de se colocar criticamente diante da realidade que nos cerca, nós estaremos reproduzindo essa lógica dos algoritmos. Sim. Agora, se a gente for capaz de identificar o problema e tentar reagir, corrigir e modificar a forma como nós atuamos, aí sim eu vejo esperança de que possamos construir algo melhor no futuro. Obrigado, pessoal. Obrigado. Quero agradecer a presença de todos vocês e quero colocar duas questões aqui, dois lembretes, né? O primeiro é agradecer à Caixa Econômica Federal e ao Governo do Brasil. Sem esse apoio seria mais difícil realizar esse evento. Agradecer em especial também à própria Casper Libero, que cedeu esse espaço, professora Tânia, sempre muito gentil, sempre nos ajudou. E eu acho que vai ser o primeiro de muitos projetos aqui da Carta Capital nesse ambiente. E lembrar vocês também o seguinte, amanhã, 1º de abril, hein? 1º de abril, olha que loucura. A mesa número 3 vai ser IA, Desinformação e o Futuro da Verdade Pública. Olhamos essa data de forma muito... Eu acho que meu microfone está falhando. Voltou. Tem um microfone aí para mim? Acho que... Pronto. Esse aqui melhorou, né? Então, voltando aqui no dia 1º de abril, como eu estava dizendo, vai ser um primeiro debate às 9 horas da manhã, e a Desinformação e o Futuro da Verdade Pública, e a gente encerra o evento às mais ou menos 11 horas da manhã com o último debate, a hora de defender o jornalismo, confiança e democracia em reconstrução. Então, eu quero muito agradecer de novo todo mundo que está aqui, todo mundo que está na audiência. O link da live de amanhã já está disponível, só ativar o lembrete e todo mundo vai poder assistir. E quero finalizar com os vídeos dos nossos apoiadores aí. E até amanhã, gente. Muito obrigado.
da Avenida Paulista 900, surgem os melhores comunicadores do Brasil. O mundo não para. A comunicação se transforma a cada segundo. E comunicar não é só talento, é método. Por isso, estamos de cara nova. Uma Casper mais contemporânea. Conectada ao mercado, à renovação e à cidade que pulsa criatividade. Com um corpo docente reconhecido pela excelência. Com repertório, tecnologia e velocidade para formar os profissionais do futuro. E aqui, o coração casperiano bate forte. Na maior instituição de comunicação e jornalismo da América Latina, seu potencial vira protagonismo. E no coração de São Paulo, seu talento ganha palco, voz e propósito para construir a sua história. Desde 1947, inovação é o nosso DNA. Juntos, construímos uma jornada que ultrapassa gerações. Bem-vindo à nova era da informação, porque na Casper, comunicar é poder. Não! A gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e tá do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos. Sim, a gente vai seguir. A gente vai Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.